não fez um convite descuidado. O Santo Misericordioso, estamos aqui, Pai, em Tua presença, Senhor Deus, para Te clamar. Fala conosco, Pai. Teu Espírito Santo se manifesta em nosso meio, por meio da Tua palavra, confrontando e confortando o nosso coração. Que as Tuas verdades moldem a nossa vida. Que nós sejamos transformados pelo Teu Evangelho, Senhor. Sejamos relembrados acerca das verdades e da urgência de arrependimento dessa geração. Ó Deus Santo, não nos deixe sairmos daqui sem sermos transformados. Derrama a Tua misericórdia sobre nós, Pai. Opera um avivamento em nossos corações. Ó Senhor, desejamos o Teu avivamento. Não nos deixe, Senhor, sairmos daqui sem recebermos a porção que o Teu Espírito, a porção do Teu Espírito que nos transforma, Senhor. Ó Deus, é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Nossa mensagem, ela tem como título: Quando um Deus Salvador se revela como juiz. Nós estamos na série de Apocalipse e estamos então avançando já quase que na direção do fim do livro. Um Deus amoroso, bondoso, santo, sábio, escolheu compartilhar o seu amor com suas criaturas, criando-as para provar do amor de Deus. Amor esse que se revelava na provisão da própria presença de Deus para essas criaturas, como também na provisão de suas obras maravilhosas, para que essas criaturas pudessem sentir e provar esse amor de um Deus bom. Suas criaturas, que deveriam refletir os aspectos desse Deus, se rebelaram, sendo eles imagem e semelhança, se rebelaram contra sua própria identidade, dando ouvidos à serpente. Ser este, o dragão, o enganador, que representa toda a arrogância, egoísmo, perversão e o prazer de perverter o que é bom. Essas criaturas então foram enganadas por desejarem serem iguais a Deus. Caíram então na mentira dos seus corações e por isso entraram em uma condição caída, uma tentativa de sobreviver fora da fonte do bem e por isso se depravam, se autodestroem, se afundando ainda mais em seus egoísmos, em suas arrogâncias, em sua busca por autonomia, em sua busca por não se submeter à verdade de Deus. Um Deus, então, Criador, que não lhe falta nada, totalmente satisfeito, pleno em si mesmo, é traído por ser bom e se depara com um universo rebelde. Um universo, então, de criaturas que desejam destruí-lo, esquecê-lo, destroná-lo, como se isso fosse possível. É por isso que o caos toma conta, o mal avança em toda a criação. Esse Deus bondoso e traído poderia simplesmente, com o estalar dos seus dedos, condenar todos esses seres traidores a uma eternidade de vazio, de angústia, longe da presença santa e boa do Criador. Mas esse Deus escolheu esmagar a si mesmo para revelar a sua bondade, o seu amor para aqueles que o traíram. Esse Deus então decide entrar na história, abre mão de
toda a sua majestade eterna, se esvazia, toma a forma de uma dessas criaturas, se coloca como servo para sofrer a maldade dos traidores. É traído por todos em sua forma humana, em sua vida humana. Os homens o desprezam. E apesar de ter manifestado a sua glória, as curas do seu reino, as transformações do seu amor, do seu perdão, da sua graça, confrontando a maldade, quebrando vidas, mostrando o bem, ele morre sozinho, cuspido, espancado, humilhado em uma cruz, por amor. Ele se entrega nas mãos de toda a perversidade desses traidores e se submete a uma das separações mais terríveis da essência do seu ser, o levando a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele provou, por amor, os efeitos da maior de todas as maldições, a separação do amor do seu Pai. Ele ressuscitou por amor, e por amor prova que é Deus, que deseja que todos que creiam no seu amor, na sua misericórdia, na sua graça e no poder do seu sangue, sejam nele salvos. Salvos de quê? De suas próprias maldades, mesmo ele nunca tendo feito mal a ninguém. Seus próprios pecados, sendo ele o que carregou os pecados numa cruz. Mas salvá-los de quê? Do que estar por vir, o juízo de Deus contra todo o mal. E aí o reino dele se manifesta. E ele diz: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos e crede no Evangelho. E esse reino se manifesta nesse mundo, por meio de homens escolhidos, que iniciam sua igreja escolhendo um povo. Povo esse, que passa a ser massacrado e morto como o seu Senhor foi. Falam mentiras a respeito desse povo. Torturam milhares por apenas falar a verdade. Por apenas tentar avisar ao mundo que o juízo está por vir. Salvem-se dessa geração perversa. Apresentam o caminho do amor do Pai. Isso eles fazem a todos, sem exceção. E por isso continuam sendo mortos. São mortos porque o mundo chama amor de intolerância e chama pecado de amor. Satanás então não descansa. Com o seu ódio ao Criador, ele se infiltra no meio desse povo. Levanta seus falsos profetas, levanta seus falsos mestres, seus falsos cristãos, cristãos esses falsos que traem seus irmãos, testemunham de um falso evangelho no meio de uma geração e que continuam a destruir a verdade e o amor que Deus tem revelado na cruz. Mas Deus permanece em seu trono, aguardando por sua misericórdia que se renova a cada manhã e fortalecendo esse povo, dizendo a eles: avancem, mas lembrando a eles: estarei convosco até a consumação dos séculos. E lembrando também: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar essa palavra que leva eles a serem perseguidos. A maldade avança no mundo. O povo de Deus cada vez mais sofre em todas as áreas.
E como nós vimos lá em Apocalipse capítulo 6, do verso 9 ao 11, quando o quinto selo, lá para trás, foi aberto, nós vemos, Apocalipse 6, verso 9, quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. A perseguição, então, ela toma proporções mundiais. O eixo do mal avança com o poder de Satanás. Mas Deus ainda está fazendo o seu exército avançar no meio das batalhas e das lutas, das provações. Deus está salvando pessoas pela pregação do Evangelho. Mas no momento em que o último levantar a sua mão e disser: eu me entrego a esse Evangelho, salva-me, Senhor, dessa geração. Quando o último for contado, Deus se levantará do seu trono e dirá: chega, chega. E é aí que acontece o que nós vamos ver hoje. Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15, verso 1, João diz: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. Quando nós estamos interpretando as Escrituras, nós precisamos perceber no texto bíblico aquilo que o autor chama a nossa atenção ou repete, para que a gente possa realmente perceber a ênfase que o autor está querendo dar naquele ponto da narrativa, naquele ponto do texto bíblico. E essa estrutura usada por João no verso 1, no início, nos lembra outros dois momentos do texto, que a gente vê lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 1, quando ele diz: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Nós vimos que isso é a representação do povo de Deus. Viu-se um grande sinal no céu, a representação do povo de Deus. O verso 3 diz: viu-se também outro sinal no céu, um dragão. Viu-se um grande sinal, o povo de Deus. Viu-se também um outro sinal, não era grande, mas era um outro, o dragão. E quando nós voltamos então para Apocalipse capítulo 15, João nos diz: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. E o texto diz para nós que esse sinal é 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Irmãos, nós cristãos devemos ter muito cuidado de não contemplar a maravilha que é a revelação da ira do Senhor. O sinal grande e maravilhoso que nós aguardamos, não porque nós temos prazer na destruição, mas porque o nosso Deus
se revelará em justiça, julgará toda a maldade e trará um reino de total justiça e santidade. É o reino que nós esperamos. Esse é o desejo do nosso coração. Nós precisamos entender que quando Deus fala da sua ira a ser manifestada e do mundo a ser destruído em sua justiça, nós precisamos ganhar a verdadeira proporção do que Deus está dizendo. Se você acha que Deus está sendo muito duro ao derramar sua ira sobre o mundo, você precisa compreender a santidade de Deus e a malignidade e a depravação humana. Eu estava fazendo uma pesquisa em casa, pensei em trazer na introdução dessa mensagem, mas disse, não vou fazer isso. Mas eu vou só trazer algumas coisas aqui, só para você pensar. Recentemente, eu não lembro onde foi, 5 homens executaram um estupro coletivo de uma menina indígena de 11 anos. Depois disso, espancaram ela e lançaram ela sobre uma ribanceira de 20 metros de altura, como se fosse um saco de lixo que você usa e joga fora. Em outro momento, isso eu estava fazendo uma pesquisa sobre, nos últimos 5 anos, os crimes mais terríveis do nosso país. E eu estava me sentindo tão revoltado que eu disse, rapaz, eu vou parar com isso, não vou. Um outro momento, não lembro onde é, mas um casal mantinha o seu filho de, se eu não me engano, era 8 anos, dentro de um tambor, no sol e na chuva. Mantiveram ele lá por meses. Quando o conselho tutelar e a polícia chegaram lá para pegar o menino, as pernas do menino já estavam tortas, os ossos do menino já estavam entortando. Uma dupla de lésbicas mataram, torturaram uma criança, cortando os genitais do menino e torturando ele até a morte. O laudo médico diz que ele foi torturado até a morte. Que eu vou parar por aqui. Se você quiser que a gente continue, eu vou continuar dizendo para você ver como esse mundo é maravilhoso. Se isso são coisas que se revelam, imagina o que não se revela. Imagina, nesse exato momento, crianças sendo violentadas, sendo torturadas, pessoas sendo mortas. Imagina nesse exato momento, homens que se dizem santos, agridem suas esposas. Mulheres que se dizem crentes, que traem seus maridos, desprezam seus maridos. Agora deixa eu ir um pouquinho mais além. Você deixaria, se fosse possível, gravar um DVD com todos os teus pensamentos de hoje? Todas as coisas que você pensou, que você olhou, gravasse esse DVD e a gente passasse aqui para ver teus pensamentos? Você teria coragem de permitir isso? Se você acha que quando Deus derramar sua ira, Ele está sendo injusto com esse mundo, você não sabe. Você não vê o que Deus vê. O que todo santo dia, todo segundo, toda história da maldade, da perversidade humana, dia após dia, diante do trono do Senhor santo, puro e limpo, subindo como uma fumaça podre, como o odor de um esgoto aberto dessa humanidade. Por isso, que no dia em que o Senhor derramar sua ira e esmagar esse mundo, será um sinal grande e maravilhoso. Porque a justiça de Deus finalmente dirá: chega, eu não quero mais a existência disso. Por isso que nós precisamos entender que quando João disse foi visto um sinal grande e maravilhoso, é porque o desejo
pela justiça se manifesta. Mas nós não estamos nos bastidores olhando e dizendo assim, isso mesmo, esse povo perverso. Não. Você precisa entender que você só não está ali por causa da misericórdia de Deus. Você só está aqui por uma razão chamada beneplácito de sua vontade. Algo que nem eu nem você sabe. Que se Deus fosse explicar, nós não entenderíamos. A única coisa que nos resta é adorar, engrandecer o nome do Senhor e dizer, Pai, obrigado, porque eu não mereço, mas o Senhor me salvou. O Senhor é bom, o Senhor é santo. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É porque nós nos deixamos ser contaminados pelo lixo desse mundo. Nós nos acostumamos. Quando você chega num canto com esgoto, quando chega, você sente um incômodo. Você já percebeu que com o passar do tempo você se acostuma ao cheiro? Você sabe o que é isso? É porque o nosso cérebro ele tem um mecanismo que ele nos avisa, diz assim, ei, fica alerta aí, tem alguma coisa errada aí, sai daí. Mas se você permanecer, o seu cérebro diz o seguinte, já que ele permaneceu, ele já sabe, eu já dei o aviso a ele, deixa eu desconectar aqui, para ele não sentir mais esse cheiro e perder o incômodo. Mas é aí que está o perigo, gente. Não é porque o cheiro deixou de feder, é porque você deixou de sentir. Sua mente se acostumou com aquela condição. E o problema nosso é porque nós nos acostumamos com o pecado do mundo. Nós deixamos os nossos olhos se acostumarem com a maldade, a perversidade, a podridão desse mundo, nas músicas, nas roupas, na moda, na cultura. E aí quando Deus diz que derramará ira sobre esse mundo, a gente diz, não, mas esse mundo não é tão mau assim. E você perde até a própria capacidade de olhar para o seu próprio pecado e perceber quão mal você é. Quão egoísta você é, quão arrogante você é, quão pretensioso você é de achar que você foi salvo porque tem alguma coisa maravilhosa em você. E de deixar de clamar pela misericórdia de Deus. Porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Essas misericórdias se renovam a cada manhã. Você reconhece isso? Não é porque você é bonzinho que você não vai ser condenado. Não tem nada em você que te faça fugir da condenação. Que não seja a misericórdia e a graça de Deus. Por isso que esse sinal grande e maravilhoso representa a justiça de Deus. É por isso então que nós compreendemos o que o texto nos diz na sequência, porque esse texto é interessante porque a estrutura é aquela estrutura que a gente chama de estrutura sanduíche. A, B, A, ou seja, o texto com sentido A, um texto com sentido B, e depois volta para o sentido A. O que é que ele está fazendo? Ele fala dos anjos, depois fala de um povo, depois fala dos anjos de novo. Por que ele não continuou? Simplesmente falou dos anjos, depois falou do povo. Por que ele fez essa estrutura? Ele fez essa estrutura exatamente para mostrar o motivo de que essas taças serão derramadas. O motivo, meus irmãos, está a partir do verso 2. Vi como que um mar de vidro. A ideia de mar em Apocalipse dá a ideia de multidões. Um mar de vidro misturado com fogo. Fogo que julgou. Fogo que purificou um povo. O fogo que nos levou então para essa salvação. Pela purificação, pelas tribulações, pelas angústias, pela prova que Cristo levou na cruz. Um povo representado por um mar de vidro misturado com fogo. Mas não somente esses, os que vieram de um dos momentos mais tensos da história da igreja, a grande tribulação. Esses aqui, o texto continua dizendo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Os que venceram o sistema do mal, a personificação do sistema do mal, o clímax da maldade no mundo,
o clímax da perseguição, que está sendo montado pelas ideologias, está sendo montado pela política, está sendo montado pelas estruturas humanas que prometem salvação fora de Cristo, prometem um céu nesse mundo, um reino de justiça em um mundo de injustiça. E os que vencerem esse sistema, os que forem mortos por não se submeterem ao sistema, serão estes que estarão junto com essa multidão. Meus irmãos, isso é sério. É necessário a gente entender que quando nós dizemos os que não se submeteram ao sistema, são aqueles que não amaram o mundo, nem o que no mundo há. Entenda que o juízo de Deus cairá sobre todos aqueles que não entenderam o significado do juízo de Deus sobre a maldade. Existe um livro em que um dos capítulos, o John Piper, ele diz assim: pregue todos os domingos para salvar sua igreja. E aí nesse capítulo, é um livro chamado Irmãos, Não Somos Profissionais, um livro para pastores. E aí um desses capítulos, quando ele disse isso, aí eu digo, caramba, que loucura é essa? Deixa eu pregar todo domingo para salvar a igreja? Como é isso? E eu fui ler. Ele toma como base aquele texto de Timóteo que ele diz assim: persevera nestas coisas, porque salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. E aí, diante de uma análise teológica do texto e do seu contexto, o entendimento, meus irmãos, é de que a pregação da palavra desperta no coração dos cristãos a perseverança doutrinária, a perseverança da fé, a identificação do erro e do pecado dentro de nós. Nós fomos salvos e estamos sendo santificados, purificados do velho homem que existe em nós. Somos novas criaturas, um novo povo. E quando nós pregamos a palavra de Deus, nós fazemos distinção entre Deus e o mundo. Os motivos da glória de Deus e os motivos da carne. E para nós cristãos, isso revela o velho homem em nós. Desperta em nós o desejo de mudança. Desperta em nós o desejo de santidade. Nos aponta o caminho da justiça. Nos mostra os desvios do nosso coração. Mas chegará um tempo, meus irmãos, em que o sistema estará muito bem estabelecido. Hoje, Cristo diz, ou você é comigo ou é contra mim. Um dia o sistema dirá, se você for por Cristo, você não é comigo. E por isso, você será perseguido e morto. E os que vencerem isso, serão os que estão aqui nessa multidão. E o que é que essa multidão está fazendo? O verso diz, eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. Interessante isso. Fazendo o quê? Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Por que o cântico de Moisés? É fato que, se você for procurar no Antigo Testamento esse cântico aqui, você vai encontrar várias referências a esse cântico, mas não especificamente do jeito que está aqui. Então, muitos chegam à seguinte conclusão: esse cântico aqui, ele representa toda a base do pensamento mosaico, toda a doutrina de Moisés. E aí você diz, o que então isso significa? Moisés foi o homem escolhido por Deus para levantar tudo aquilo que nós entendemos hoje no mundo como certo e errado, moral judaico-cristã. Moisés foi o homem escolhido por Deus para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. O homem que nos revelou a criação e a queda. Que estabeleceu
as bases para uma nação de onde viria o Salvador. O homem que nos apresentou os mandamentos que revelam a moral e a imoralidade, o pecado, a justiça, a condenação. Foi o homem que nos revelou as bases de tudo o que representa verdade, justiça e juízo. Todo o desdobramento que nós temos na história da revelação vieram da lei e dos profetas, basilados pela pessoa de Moisés. Homem que matou por ódio, mas que no fim de sua vida foi chamado o homem mais manso de toda a terra, porque foi transformado. Por isso que é o cântico de Moisés e do Cordeiro, porque o Cordeiro cumpre o que Moisés disse. O cântico, a gente cantou ele aqui. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Sabe o que isso significa? Todas as coisas feitas pelas mãos de Deus são grandiosas e admiráveis, desde as pequenas até as maiores. Esse cântico é o nosso hino, é o hino nacional do povo de Deus, é o hino da nossa nação celestial, porque nós reconhecemos que todas as coisas que o nosso Deus faz são perfeitas, admiráveis. Sabe aquele cartão de banco que você estava tentando usar e bloqueou, e você tem que ir lá na fila do banco, passar a manhã toda na fila para tentar desbloquear, e você diz, meu Deus do céu, vou perder um dia de trabalho por causa disso. Oh meu Deus, por que é que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não importa o tamanho do que Deus fez. Obrigado, meu filho. Deus abençoe sua vida, viu? Nós precisamos entender que esse hino representa os valores do reino de Deus. Você tem noção, você crê que todas as obras que Deus faz são grandes, são admiráveis, das menores às maiores na sua vida? Aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta? Você reconhece isso? Você entende que isso é um valor da nação celestial? Mas também você entende que ele continua dizendo justos. Você se sente injustiçado por Deus? Você acha que o que está acontecendo com você é porque Deus perdeu as estribeiras do universo? Porque Deus dormiu e deixou acontecer? Você acha que Deus está sendo injusto com você? Porque justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Estava lembrando um dia desse do 11 de setembro, foi feito o aniversário de 20 anos agora, né? E eu lembro quando eu estava, onde eu estava na hora que aconteceu. Eu estava chegando do Senai. E eu lembro que eu cheguei para minha mãe e perguntei, que filme é esse? Ela fez, não é filme não, meu filho. E aquilo me impactou. Na área do aconselhamento bíblico, isso chama-se trauma. O trauma, ele tem essa característica. Você lembra vividamente, certo que não foi comigo, mas foi uma coisa traumática para todo mundo. O mundo inteiro mudou por causa daquilo ali. O mundo mudou. Justos e verdadeiros são os seus caminhos.
Mas é injusto. Não. São caminhos que eu não entendo. São caminhos que você não entende. Mas ele é o rei das nações. As nações estão sob a potente mão de Deus. Bolsonaro não tem poder nenhum. A rainha da Inglaterra não tem poder nenhum. O presidente dos Estados Unidos, lá o Biden, não tem poder nenhum. O rei é Jesus. Você entende isso? Você acha que Deus está sendo injusto em alguma coisa? Justos e verdadeiros são seus caminhos. Sabe qual a diferença entre os que cantam isso e os que não cantam isso? Porque essas pessoas não acreditam nos valores do reino de Deus. Você está dizendo, é verdade esse povo aí. Deixa eu começar agora a tocar no nosso calo. Você menina, mulher, que diz assim, não, eu sou cristã, mas você envergonha o seu marido em público, você despreza o seu marido, você sente um ódio velado por ele, ou seja, você é uma feminista enrustida, doida para dominar a tua casa, doida para botar teu marido no bolso. Você diz que é cristã, você não é cristã. Porque um cristão vive os valores da palavra. Não estou dizendo que um cristão é perfeito. Ele erra, ele cai. Mas a nossa igreja aqui tem estudos para as mulheres. Tem mulheres aqui da igreja que não vêm um estudo sequer. E dizem que são mulheres femininas. Onde você aprendeu feminilidade se não for pela Escritura? Não, eu estou estudando em casa, pastor. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Continue estudando. Quem sabe você vai estar dando estudo aqui para as outras mulheres. Tem mulheres que não vêm um estudo. Como é que você sabe se você está sendo uma mulher feminina ou feminista? Se a palavra de Deus não te disser isso. Sabe por que você não quer? Porque o que minha esposa ensina aqui te incomoda. Faz assim, teus ossos doer. Sabe por quê? Porque você não acha que justos e verdadeiros são os caminhos do Senhor. Você é um ímpio. Pastor, é verdade. Eu quero mudar. Amém. Louvado seja Deus, você é um crente. Mas se você agora, menina, está me ouvindo, mulher, está me ouvindo, mas tu está com ódio de mim, deixa eu dizer uma coisa para você, aumenta mais. Sabe por quê? Porque eu tenho zelo por você. Eu quero te salvar. Se a tua raiva de mim aumenta, sabe o que é sinal? É sinal de que você está indo para a condenação eterna. Junto com os ímpios que Deus irá julgar. Porque a gente fica, não, um dia, não. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Paulo diz isso. O juízo começa dentro de casa. Começa aqui, nessa igreja. O juízo de Deus sobre você. O que o homem plantar, isso ele colherá. Você, homem, eu sou o líder da minha casa. Você, rapaz, sou o cabeça do meu lar. Você abusa da sua liderança, maltrata a tua esposa, não trata ela com carinho, com amor. Você não ajuda, não apoia, um preguiçoso, menino mimado dentro de casa, acha que tua mulher é a tua empregada. Deixa eu dizer uma coisa para você, você é um ímpio. Porque aqui na igreja nós pregamos sobre isso. Tem casais aqui que não vêm numa reunião de casais. Mas o nosso casamento é ótimo, teu casamento é maravilhoso sem precisar ouvir a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, você vai para o céu com tripa e tudo. Estou sendo irônico. Você não vai não. Ai, pastor, é verdade. Então eu tenho que vir para a reunião para ir para o céu. Não, você tem que ouvir a palavra, para que a palavra confronte o teu coração, e pelo Espírito Santo de Deus você seja transformado. O que eu mais vejo
Pessoas achando que porque é membro de uma igreja, porque foi batizado, porque vai para o céu por causa disso. Vai não, meu velho. A evidência da salvação é a conformidade com os valores do reino de Deus. Como eu evidencio minha salvação? Pelos frutos. E como eu sei se eu estou dando frutos? Pela palavra. Mas se eu não ouço a palavra, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas você não considera a feminilidade bíblica. Você é feminista enrustida. Você não considera a masculinidade bíblica. Você é um machista enrustido. Reunião de casais? Nem aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está plantando num terreno muito perigoso. Se você diz que é crente, você mulher diz que é crente, mas não busca ouvir de Deus o que é feminilidade para lutar contra o teu coração, você está plantando num terreno muito perigoso. Você, homem, não ouve o que Deus espera de você como líder da tua casa. Você está plantando num terreno muito perigoso. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. Você pode estar vivendo uma paixão louca no teu casamento. Casamento, às vezes, no começo é assim mesmo. Só love, só love. Mas na hora que o tempo for passando, o cara é maltratado pela mulher, o cara a mulher desdenha dele em público, tira sarro com a cara dele no meio das amigas da igreja. Esse cara um dia vai cansar, porque a corda vai esticar. E esse cara... Aí você diz, ai, meu casamento, o que foi? Hã? Você, cara, faz a mesma coisa com tua esposa? Um dia a corda vai arrebentar. Sabe por quê? Porque Deus não é otário, não. Deus não vai deixar você por aí dizendo que é crente. Você por aí dizendo, não, é porque eu estou na igreja. Deus não vai deixar você se safar. Ou você acha que Deus vai julgar, vai salvar o povo dele, vai julgar a maldade do mundo, você vai ficar onde? Vai ficar no meio assim, é verdade, o povo velho. Mas isso aí eu não concordo não, com esse pastor está dizendo. Não, mas não está na Bíblia. Não, mas isso aí eu não concordo não. Quero viver do jeito que o mundo diz. Não concordo nisso não. Mas realmente, esse mundo velho, ó, que mundo desgraçado. Tu está onde? Está onde? Onde você está? Onde você está? E diante desse alerta que eu estou te dando, você ainda continua? Onde você está? Eu não estou dizendo que eu sou perfeito não, gente. Mas os meus erros me incomodam. As minhas maldades me angustiam. Os meus pecados tiram a minha paz. Mas eu não corro de Deus não, eu corro para Ele. Clamando pela misericórdia dEle, esperando um lugarzinho em que as migalhas que caiam da mesa eu possa comer, porque é o melhor lugar para mim. Mas tem gente que está ali, a maior pompa, que acha que está abalando, e eu fico só olhando. E pode ter certeza, às vezes eu converso com os diáconos daqui, eu digo, olha, 5 anos, 6 anos, 10 anos a gente vai estar lidando com isso aí. Vai estar lidando com essa confusão. Porque isso aí vai quebrar. Ou então Deus está mentindo. Ou então eu consigo uma vida boa fora dos padrões da palavra de Deus. Mas entenda que é exatamente isso que o mundo está tentando. Viver a verdade e a justiça fora. Aí você vai colher um bocado de coisa ruim na tua vida. E aí vai dizer, Deus, me ajuda, Deus. Deus te avisou, te alertou. A palavra foi pregada, mas você ouvia e olhava para o pregador e ao invés de ter quebrantamento, você odiava o pregador. Você odiava a verdade. O diabo ganhava teu coração dizendo, é porque esse cara ele é radical. Esse pastor é radical, esse pastor Lázaro ele é radical, é legalista.
Vai nessa onda não. Certo, continua, vai nesse rumo. Vamos apostar? Eu aposto a minha vida nisso, porque eu já apostei nisso. Eu não te dou 10 anos de casamento. Ou então, teu marido vai virar um bananão até o fim da vida. Ou você vai ser uma dominada até o fim da vida. Mas casamento feliz você não vai ter, não. Pode ter certeza disso. Tanto para um quanto para o outro. Ou então vida profissional, você não vai ter, maravilhosa. Pula de emprego mais do que o quê? Por quê? Porque você não é correto no que você faz. Você não faz da maneira certa. Você estica a corda da graça. Por isso que o cântico da nação de Deus é: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Você está entendendo o que é cantar isso? Cantar isso é reconhecer a grandeza da justiça, da verdade, da santidade de Deus e chegar à conclusão do verso 4. Quem não temerá? Estava hoje no primeiro culto falando, às vezes tem gente que é o seguinte, está lá, os crentes lá na maior presepada, carnalidade um com o outro. Aí o pastor chega, aí o povo vira santo, chega só uma auréola assim na cabeça. Tudo santo. Você acha que a gente não percebe às vezes? Percebe. Está tudo santo lá. Sabe por quê? Porque tem temor a mim. Coitado, comedor de feijão. Você tem medo de mim? Pelo amor de Deus. Quem sou eu na história do Brasil, meu irmão? É tolice você ter medo de mim. Sabe quem você tem que temer? Deus. Deixa eu te dar uma notícia ruim. Na hora que você está sozinho, no teu quarto, escuro, fazendo coisa errada, sabe quem é que está lá? Não sou eu não, viu? É Deus. Por isso que a conclusão lógica é: quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Pastor, todas as nações, como assim? Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Por quê? Porque alguns confessarão: Senhor, tu és justo ao enviar o teu filho para me salvar. Outros dirão: Senhor, tu és justo ao condenar um miserável como eu. Todos dirão: tu és justo, tu és santo, tu és grande. Todos dirão. Por isso que todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Não porque serão salvos. Sabe por quê? Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vou dizer uma coisa para você. Você que está desprezando a palavra de Deus. Tem gente que despreza a palavra de Deus. Eu sei que às vezes tem situação pequena, a criança fala, aí a mãe às vezes se retira, o pai se retira e tal. Isso faz parte. Eu também fui pai, não sou pai, né? Fui pai de menino pequenininho, né? Eu sei disso, sei das dificuldades, sei das lutas. Isso é verdade. Mas parece que tem gente que tem prazer de sair, de ficar lá no berçário. Estou dizendo que quando fica por motivo justo não, mas parece que tem gente. Porque quando você vai, às vezes está a mãe e o filho. Mas tem umas 300 pessoas que não tem nada a ver, que não devia estar ali. Mas tem prazer de estar ali. Por quê? Porque odeia a palavra. A palavra coça o ouvido. Vamos lá para a igreja? Não nada. Mas vem porque às vezes é filho de crente. Às vezes vem só para ver os amigos. Mas coça. O que é que Paulo diz? Nos últimos tempos surgirão tempos difíceis, porque os homens se rodearão de mestres, porque sentirão coceira nos ouvidos. Incomoda, meu irmão, a verdade incomoda, você fica com raiva, dá sede 200 vezes por culto.
continência urinária, que não tem nada a ver, senão ódio à palavra. Ódio à palavra. Porque se eu tenho sede e estou no deserto, um pingo, manda mais, Deus. Faz quanto tempo que você sentiu isso? Aquela pregação que você diz assim, manda mais, Deus. Às vezes tem irmão que diz assim, às vezes a pregação pesada, aí eu fico assim, meu Deus do céu, hoje foi pancada demais. Aí tem irmão que chega assim, pastor, louvado seja Deus, eu precisava ouvir. Aí dá um ânimo pra gente, né? Porque a gente diz, ai, graças a Deus, pelo menos uma alma foi salva. Mas é uma batalha espiritual. Você acha que eu não batalho, não? Ou você acha que eu não ia querer que você fosse, ai, pastorzão, é só fotona lá, como o amor da minha vida, esse pastor é o mais especial. É o que eu mais vejo por aí. Aí quando eu vou olhar para o púlpito do cara, o cara está lá só massageando, só massageando, só massageando. Aí eu sempre, aí nas batalhas, porque, gente, eu sou homem, eu sou ser humano. Vocês acham que o coração humano não quer aplausos, não? É claro que quer. Na hora que vem uma mensagem pesada e eu digo algumas coisas aqui, você acha que quando eu chego em casa eu fico, é isso mesmo, eu ouvi o mesmo que tinha que ouvir. Não, é a batalha espiritual. O inimigo fica dizendo, ei rapaz, tu exageraste isso. E aí eu fico perturbado. Aí eu fico, meu Deus do céu, eita Senhor. Aí o Espírito Santo fala, não, tenha calma. Não era para ter ser dito? Você disse que era para ser dito. Aí eu tenho o costume de sempre lembrar dos profetas. Cerrados ao meio, eu leio Hebreus 11, né? Cerrados ao meio, apedrejados, cuspidos, mal falado, preso, só coisa maravilhosa. Eu digo, oxe, tá bom demais, eu chego em casa e vou dormir? Tá bom demais para mim, viu? Jesus amado, que maravilha, eu quero continuar assim, um bom tempo. Mas chegará o dia em que vai ser assim não, meu irmão. Vai ser assim não. Tem lugares que não é assim não. Só que o problema é que já é no coração de muita gente. Fica só sondando. Deixa eu ver se ele dá um vacilo. Ah, olha aí. O santão aí, ó. Olha quem ele é. Aí, tá vendo? Para quê? Para justificar o teu pecado. Para justificar o seu pecado. Aí eu lembro do que Piper diz. Persevera nestas coisas. Prega a palavra. Porque fazendo isso, você salvará a você e aos que te ouvem. Se você está ouvindo isso e está te incomodando, muda. Muda de vida, antes que seja tarde. Isso é zelo, meu irmão, que eu tenho por você. É amor que eu tenho por você. É zelo. Eu disse hoje no primeiro culto, eu quero um dia chegar diante do meu Senhor, e Ele me dá uma rebordosa, porque Ele disse, tu exagerou no zelo, viu, bicho? Teve hora que tu foi demais. Eu prefiro do que chegar lá e dizer, você foi negligente. Às vezes eu até adoeço por causa disso. Já adoeci por causa disso. E fico só lidando aqui com o meu coraçãozinho complicado. Mas porque eu quero transformação na tua vida, eu quero salvação, eu quero chegar lá em cima e achar todo mundo lá. Ah, porque você é perfeito, pastor? Não, sou não. Sou não. Dou muita liberdade para os irmãos, os irmãos da liderança da igreja, né, os diáconos. E aí, alguns já chegaram para mim, com todo respeito, me chamaram de lado e puxaram minha orelha. Porque eu disse a eles, você tem toda a liberdade para isso. Pode ficar. E qualquer pessoa aqui também, viu, gente? Não tem besteira comigo, não. Se for para o meu bem, eu adoro que você faça isso, porque aí eu vou poder me corrigir. Imagina. O que a Bíblia diz? Que o sábio ama a repreensão. O tolo não, o tolo abomina. Estou dizendo que eu estou errado, é? Mas eu sou muito abençoado pela vida dos irmãos. Chama assim, deram puxão de orelha. Confortável na hora não, gente. Com todo respeito, com todo amor. Pastor,
Às vezes até tem uns que chegam assim, começam a rodear, eu digo, meu irmão, vai direto ao ponto, meu irmão, a gente está aqui, irmão, vai lá. Pronto, tá certo, deixa eu guardar isso no coração. Em casa eu vou orar e vou perguntar para o chefe se o que você está me dizendo é verdade. Aí eu pergunto para o chefe disse, fui eu que mandei ele dizer, amém. Então, Senhor, eu aceito. Vida cristã, irmãos. É crente ajudando crente. É a gente tudo junto, caminhando. É o povo cantando hino. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Deus. E é por isso, meus irmãos, que diante desse povo, louvando o hino, é que o verso 5 diz, depois destas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Isso dá a ideia de sacerdote mais realeza, ou seja, eles iam tomar uma ação muito importante. Afinal de contas, eles vão consumar a ira de Deus. É o fim. E aí então, verso 7, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Ah, não, quando chegar esse dia eu penso alguma coisa. Não, deixa para frente. Não, mais para frente eu mudo meu coração. Tua família sendo destruída. E você dizendo, não, deixa para lá. A palavra você, não, deixa para lá. E só colhendo coisa ruim. Ou acumulando para colher depois. Não, deixa para lá. Mais para frente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha o verso 8. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário. Ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Deus fechou a porta e disse o seguinte: agora o bicho vai pegar. Deixa eu fechar a porta aqui. Bum! Vão lá. Aí você tem esperança de que depois, não, Deus, tem misericórdia agora. Não, não. O Salvador está aqui falando para você hoje. Aqui ele vai ser juiz. Não resta mais misericórdia. Não resta mais salvação. Agora é só juízo. É isso que você quer para a sua vida? Então, se Deus está te repreendendo agora, louve a Deus. Porque se a tua vida agora, você está sentindo o peso da mão de Deus na sua vida agora, Deus está te alertando para que você não caia nisso. Porque Ele quer uma transformação da tua vida. Se você está ouvindo essa mensagem, é graça de Deus. Se você veio aqui hoje, é graça de Deus na sua vida, tentando te despertar. Mas você quer o quê? Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 3. Vamos somente ler esse texto, para a gente finalizar. Amados, capítulo 3, verso 1. Amados, esta é, agora, a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, quando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça,
mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus, do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Eu não espero justiça nesse mundo, não. Ou você espera? Você luta pela justiça desse mundo? É por isso que você quer? Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Não querem dar ouvidos à verdade. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O tempo do fim está próximo, meus irmãos. E apesar dos reinos desse mundo, dos governos, das perseguições, do desprezo que muitos, dentro das igrejas ou fora das igrejas, têm a palavra de Deus, um dia Deus julgará por sua palavra. Quem ouviu? Quem deu ouvido à nossa pregação? Isaías diz isso. O que o homem plantar, ele colherá. Não se enganem, não cedam aos enganos do pecado. Se você tem endurecido o seu coração, se prepare, pois se a mão de Deus não pesar sobre você como um pai, pesará como juiz. E será tarde demais. Não podemos cair no engano de achar que o tempo demora, de achar que nada disso aqui é verdade. A ira de Deus é uma advertência que o Evangelho nos traz, dizendo: arrependei-vos e credes no Evangelho. Prega a palavra, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, vão ficar escolhendo o que ouvir ou o que não ouvir, porque não querem ser confrontados com a verdade. E sabe por que não? Porque eles não creem nos atos de justiça de Deus, nas grandes e maravilhosas obras do Senhor. Eles creem somente no que eles querem, porque o Senhor deles é o seu próprio coração. Quem é o teu Senhor? Pensa nisso. Pensa nisso. Quem é o teu Senhor? Quem você quer ouvir? Interessante que Jesus ele diz o seguinte, para o pessoal que está pregando, ele diz assim: quando vocês chegarem numa casa e vos receberem como que vindo da minha parte, desça sobre eles a vossa paz, porque eles estão recebendo vocês por minha causa. Mas se eles não quiserem receber vocês, bata os pés, o pó, porque vai vir juízo sobre aquele lugar. Jesus disse: se alguém te oferecer um copo de água, está oferecendo a mim, porque vocês vêm da minha parte, vocês são enviados de mim. É interessante, a gente como pastor, a gente percebe quando as pessoas elas consideram você como alguém que está ali
como alguém que veio da parte de Deus para abençoar a vida daquela pessoa. Converso muito com minha esposa sobre isso. Eu e ela, a gente percebe. Eu, como liderança da igreja, ela como minha esposa, que lidera as mulheres. Ela percebe as mulheres que recebem ela como alguém da parte de Deus. E ela percebe as mulheres que sentem. Ela percebe. Às vezes ela chega assim e diz: amor, por quê? Eu disse: olha, o problema não é com você não. O problema é com o que você diz. O problema é com o que eu digo. Mas não se preocupe não. Tem um Deus que está vendo. Tem um Deus que está vendo. E o que o homem plantar, escolherá. Mas eu vou continuar advertindo. Porque o que eu quero ver é salvação. Esse é o meu chamado. Pregar para a salvação. Pregar para a transformação. Pregar para livrar as pessoas do juízo. Mas se alguém não ouvir, posso fazer o quê? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, Deus, que a Tua palavra encontre morada nos corações, Senhor. Que aqueles que estão com raiva, Pai, possam trabalhar os seus corações, tirar isso dos seus corações, Pai, antes que seja tarde. E aqueles que estão reconhecendo seus erros, Pai, que possam mudar. Mas eu te peço primeiramente, Pai, por mim, Senhor, porque Tu sabes que eu não sou perfeito também. Sou homem cheio de falhas, Pai. Tem misericórdia de mim. Não prego isso como se eu tivesse superior, não. Tu sabes, Pai, que eu tenho também o meu pecado. Mas o nosso desejo como igreja, Pai, é que a Tua vontade se estabeleça nessa igreja. E que o Teu reino avance, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.